Varela no ar, o programa do Varela. Na direção geral do nosso programa de hoje, a nossa diretora-geral Mona Lisa Varela. Apresentamos nosso programa aqui diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, domingo, 17 de julho de 2011. E nós faremos hoje no nosso programa. Aí não tem condição não. Essa altura aí não tem condição não. Então vamos tentar, né? Apresentaremos o nosso programa de hoje. The Life of Jesus é o título original em inglês. Autor Ellen G. White, né? A vida de Jesus. O capítulo 15, Significação da Última Páscoa, uma lição que transforma. Os filhos de Israel celebraram a primeira Páscoa na ocasião de serem libertos da servidão do Egito. Deus tinha prometido dar-lhes o libertamento. Advertiu-os de que o primogênito de cada família no Egito ia ser morto. Por isso lhes ordenou que tingissem com o sangue de um cordeiro as ombreiras de suas portas, para que o anjo exterminador passasse por alto as suas habitações. O cordeiro mesmo deviam assar e comer à tarde com pães asmos e ervas amargas que simbolizavam as agruras da sua servidão. Ao comer o cordeiro, deviam estar prontos para partir em viagem, tendo os pés calçados e o bordão nas mãos. Os filhos de Israel fizeram conforme lhes fora ordenado naquela mesma noite o rei do Egito deu apressadamente ordem que partissem. Pela manhã todo o povo se pôs a caminho da terra prometida. Desde então, os israelitas costumavam celebrar todos os anos, na noite em que haviam partido do Egito, a festa da Páscoa, ajuntando-se para esse fim em Jerusalém. Como os seus antepassados no Egito, cada família preparava seu cordeiro, o qual comiam com pães asmos e ervas amargas, contando a seus filhos como Deus usara de misericórdia com eles, libertando o seu povo da dura escravidão. Era agora chegado o tempo em que Cristo devia comer pela última vez a Páscoa com os seus discípulos. Por isso incumbiu a Pedro e a João de prover um lugar próprio onde pudessem celebrar a festa. Chegava por esse tempo muito povo a Jerusalém, e os moradores da cidade estavam sempre prontos a ceder um cômodo aos visitantes, onde pudessem solenizar a Páscoa. O Salvador advertiu seus discípulos de que no caminho haveriam de encontrar um homem levando uma bilha com água, que deveriam acompanhar esse homem até a casa em que entrasse e dizer ao chefe da família: o mestre te manda dizer, onde está o aposento que tu me dás para eu nele comer a Páscoa? Que este homem havia de indicar-lhes uma grande sala aparelhada para esse fim, e que ali deveriam preparar o cordeiro. Os discípulos encontraram tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Chegada a hora da ceia, os discípulos se acharam sós com Jesus. De outras vezes, essa festa celebrada em companhia do Mestre fora sempre uma ocasião de grande regozijo,
Agora, porém, o espírito de Jesus estava conturbado. Pungia-o o pensamento da ingratidão e das crueldades que teria de sofrer por parte daqueles que viera a salvar. Afinal, disse aos discípulos em tom repassado de tristeza: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Tomando um cálice com vinho doce que havia sobre a mesa, Jesus disse: tomai-o e distribuí-o entre vós, porque vos declaro que não tornarei a beber do fruto da vide, enquanto não chegar o reino de Deus. Era a última vez que Jesus celebrava a Páscoa com os seus discípulos. Era também a última Páscoa que jamais devia ser celebrada na terra, porque, sendo o Cordeiro da Páscoa o símbolo de Cristo, que devia ser sacrificado pelos pecados do mundo, ele deixaria de ter significação, uma vez que esse sacrifício estivesse consumado. Uma vez que esse sacrifício estivesse consumado. Quando os judeus selaram a sua rejeição de Cristo com dar-lhe a morte, rejeitaram com isto tudo que podia dar significação e importância àquela festa. Daí em diante, essa solenidade se reduziria a uma cerimônia sem valor. Enquanto participava da Páscoa, Jesus antevia em espírito o espetáculo do seu último grande sacrifício. Começava já a penetrar na sombra do Calvário e dor cruel pungia-lhe a alma. Pressentia a angústia que estava a ponto de sofrer. Preocupava-o a sorte daqueles que viera salvar e que com crueldade o repeliam. Sobretudo pensava com cuidado nos seus discípulos. Sabia que, terminada a sua dolorosa jornada, eles teriam de continuar a luta no mundo sozinhos. Tinha por isso muitas coisas a dizer-lhes que lhes pudessem servir de arrimo quando não estivesse mais com eles. Mas não podia dizer-lhes agora. Percebia que não estavam preparados para ouvi-lo. Havia contenda entre eles. Continuavam a alimentar a esperança de que Jesus logo havia de assumir o cetro do rei, e cada um deles aspirava a ocupar o posto mais elevado no seu reino. Daí se originaram sentimentos hostis de uns para com os outros. Ainda outra dificuldade havia surgido. Nessas festas cabia a um servo lavar os pés aos hóspedes, para o que todas as disposições haviam sido tomadas. A jarra com água, a bacia e o avental tinham sido postos de prontidão, e, na falta de um servo, os discípulos deviam ter desempenhado esse mistério. Nenhum dos discípulos, entretanto, estava disposto a fazer-se o servo de seu irmão. Nenhum deles manifestava o desejo de lavar os pés aos outros. Em silêncio, cada qual tombou seu lugar à mesa. Jesus esperou alguns momentos para ver o que fariam. Então levantou-se da mesa, tomou a toalha e cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos. Sua discórdia o entristecera. Ele, porém, não os censurou por isso com palavras duras. Provocou-lhes o seu amor com fazer-se o servo de seus discípulos. Tendo acabado de lavar-lhes os pés, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito?
Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Pois, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus ensinou deste modo aos seus discípulos que deviam servir uns aos outros, em vez de querelarem entre si por posições elevadas, deviam respeitar uns aos outros superiormente a si mesmos. O Salvador viera ao mundo para servir a outros. Ele viveu na terra para ajudar a salvar aos necessitados e pecadores. E sua vontade é que lhe imitemos o exemplo. Os discípulos sentiram-se grandemente envergonhados de seu ciúme e egoísmo. E seu coração começou a palpitar de amor para com o Mestre e para com os irmãos. Só agora é que estavam naquela disposição necessária para receber os ensinos do Mestre. Estando ainda à mesa, Jesus tomou o pão, deu graças e entregou aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que se dá por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomou também da mesma sorte o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento em meu sangue, que será derramado por vós. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Jesus. Como o pão era partido e o vinho derramado, assim na cruz o corpo de Cristo foi partido e seu sangue derramado por nós. Com comer desse pão e beber desse vinho, manifestamos que cremos neste fato. Manifestamos que nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos a Cristo como nosso Salvador. É uma cerimônia muito solene. Assentados